Último filo, filo Briozoa, ou, aliás, último filo não, ainda falta os Camptozoa também. Então, o próximo filo, e sem dúvida o maior de todos, filo Briozoa ou Ectoprocta. Ectoprocta, porque, como eu já disse, o lofóforo forma uma coroa de tentáculos e o ânus é dorsal, mas fora dessa coroa de tentáculos. Então, ecto, fora, procta, ânus. Ectoprocta tem o ânus fora dessa coroa de tentáculos que é o lofóforo. Bem, os briozoários, olha, eu falei para vocês que Braquiópoda já foi importante, mas é um grupo quase extinto. Ainda tem espécies vivas, mas é muito pouco representativo face ao que ele já foi, mediante o que ele já foi do passado, do registro fóssil. Forônida, que eu saiba, não tem registro fóssil, não tem qualquer coisa, até porque a única coisa que poderia ser fossilizada seriam esses tubos, que basicamente são sedimento com partículas aderidas. Então, pouquíssima coisa do animal mesmo poderia ser preservada. Eu desconheço qualquer informação sobre registro fóssil, tanto em Camptozoa, que é o próximo filo que a gente vai ver, quanto em Forônida. Agora, no caso de briozoários, nós estamos falando de um grupo grande, de um grupo realmente grande de invertebrados, muito comuns. Então, eles têm um exoesqueleto, pode ser gelatinoso, no caso principalmente espécies de água-doce, mas a grande maioria tem um exoesqueleto calcário, e são colônias de muitas centenas ou milhares de indivíduos, e em que houve uma especialização para a miniaturização dos animais. Então, os indivíduos são muito, muito pequenos, cada indivíduo é muito pequeno. Então, as colônias desses animais, eu tenho certeza que vocês já viram, porque elas são muito comuns em pedras, em ambiente marinho, principalmente, como eu falei, tem de água doce, mas a grande maioria é marinha. Agora, você vai lá, pega uma concha de um gastrópode, ou de um bivalve, ou uma pedra, e você vê uma estrutura em cima que parece extremamente delicada, extremamente fina, mas que é branca, é calcário e parece uma renda. Parece até aquela ourivesaria portuguesa, não sei se vocês conhecem, filigrana. Uma coisa muito delicada, muito fina, mas formando uma renda que cobre a concha de um gastrópode, cobre a concha de um bivalve, cobre uma porção de uma pedra. Isso são briozoários incrustantes. Aquele branquinho é exatamente o exoesqueleto deles. Bem, são animais, então, diminutos. Como eu disse, houve uma tendência à miniaturização. Geralmente são coloniais, há espécies solitárias, mas são muito, muito, muito raras. E eles apresentam um esqueleto calcário ou gelatinoso. Como eu disse, algumas formas de água-doce têm esqueleto gelatinoso. São bentônicos, estão sempre no fundo. Não só bentônicos, eles são sempre sésseis, sempre sedentários. Só vivem, então, em cima de algas. Também em talo de alga é muito comum você ver essa renda que eu falei, que seria o exoesqueleto deles, que seria um briozoário. Então, recobre talo de alga, concha de molusco, pedra, qualquer coisa de ambiente bentônico, mas eles são sempre sésseis obrigatórios, não tem qualquer tipo de movimentação. Podem ser, portanto, marinhos ou de água doce. As colônias, porque eles são coloniais, como eu acabei de dizer, são raríssimas as espécies solitárias, as colônias têm numerosos zooides. Zooide é o nome de um indivíduo. Cada indivíduo é zooide. Só que esses zooides estão conectados entre eles por poros entre os exoesqueletos, então poros interzooidais, e esses poros estão associados a um sistema de canais que saem que são basicamente peritônio. Então, são canais de peritônio que saem da região do intestino de cada indivíduo e vão até a parede do corpo. Então, são canais, são funis, saindo do intestino com fluido celômico dentro, vão até a parede, até o esqueleto,
chegam num poro, encostam com o poro do outro lado, então há comunicação entre os zooides, de maneira que o indivíduo captura o alimento, todos os outros são nutridos, tudo é distribuído pela colônia. Então, nesses animais, ainda mais do que em outros, a colônia funcionalmente é um indivíduo só. Até nós vamos ver que há vários indivíduos que apresentam especializações para funções de defesa ou de limpeza que não têm trato digestório e não têm nada. Eles são totalmente nutridos pelos vizinhos. Por quê? Porque o conjunto, a colônia, isso sim é um indivíduo. O resto, cada pólipo aí, entre 500 milhões de aspas, porque é óbvio que isso não tem nada a ver com quinidária, então cada zooide seria um indivíduo só, mas o conjunto de zooides, a colônia, é que funcionalmente marca um indivíduo. Eles podem, portanto, ser incrustantes, como essas formas que eu falei que crescem em talos de alga, em concha de gastrópode ou por cima de pedra, só recobrindo. E aí nós temos essas colônias, que são as lâminas que vocês veriam na aula prática. Essas lâminas estão vermelhas porque isso foi corado com paracarmim. Então essa coloração não é natural. O bicho, o animal, ou o esqueleto dele, pelo menos, é branco, porque é calcário. Então vocês veem aqui, olha, cada um desses que tem essa coroa de tentáculos que está tudo retraído, os tentáculos estão juntinhos. Mas isso são coroas de tentáculos que são os lofóforos. Quando o animal everte, vocês têm nessa espécie tem um opérculo, que é uma tampinha que está aqui. Então o animal está todo dentro do exoesqueleto. Quando ele everte, essa tampinha, o opérculo pode ou não estar presente. Isso varia de acordo com a espécie. Mas ele vai e everte esse lofóforo. E o lofóforo vem para ficar exposto ao meio externo para poder capturar alimento. E, logicamente, também, como tudo é muito pequeno, os tecidos são muito finos, tem celoma dentro, né? Lembro que o mesossomo, que forma o lofóforo, tem a mesocele por dentro de cada tentáculo. Então, isso vai ter contato direto com o meio externo, absorve oxigênio, elimina gás carbônico, elimina os cartas nitrogenados. Então, vocês vão ver que nesses animais, praticamente todos os sistemas regrediram. E tudo vai ser feito pelo lofóforo. Então, há formas incrustantes, como esses, mas também há formas arborescentes, e aí vocês têm exemplos aqui também de lâminas que vocês veriam na aula prática. Só que uma coisa muito típica de colônias de briozoa, embora não aconteça em todas as espécies, então, aqueles incrustantes do slide anterior, portanto, pelo menos, lá todos os zooides são iguais. Agora, nas formas arborescentes, há especialização. Então, muitas formas são especializadas para uma única função. Por exemplo, nessas formas arborescentes, elas podem ter um estolão, ou seja, uma estrutura basal de onde brotam os zooides. Essa estrutura basal, essa raiz, entre aspas, esse cordão na base, de onde brotam os outros, nada mais é do que uma sequência de indivíduos. Cada um deles é um indivíduo ao longo desse círculo. Você vai ter, cada um é um indivíduo. Aí você fala, mas cadê o lofóforo deles? Não tem, perdeu. A função deles é só essa. A única função é ser a base. Então isso é morto, né? Já não, tecido vivo, vivinho. E aí, come o quê? Ele não come nada, mas a nutrição deles é capturada pelo lofóforo dos indivíduos que brotam dele. Então esse lofóforo captura o alimento, vai digeri-lo e aí vai ter aquele sistema funicular que sai do intestino, é peritônio, sai do intestino, funículo do estolão. Sai do intestino e vem até esse indivíduo aqui da base para nutrir as células. Então ele não captura alimento, nunca vai capturar.
mas ele é nutrido, ele é mantido alimentado. Esse septo nada mais é do que o esqueleto entre dois indivíduos, ambos modificados a essa função de serem a base de onde brotam os outros. Então, como é a estrutura de cada indivíduo? Vamos considerar indivíduo como zooide. Cada zooide, cada indivíduo, qualquer que seja o formato e função dele, cada indivíduo vai apresentar uma parede que é o cistídio. A parede é como se fosse a moldura dele. A moldura é o cistídio. E esse cistídio é composto de duas partes. Uma que é basicamente o exoesqueleto, o calcário, que se chama zoécio. E o outro que é a epiderme, que está colada ali no zoécio e que é responsável pela secreção desse zoécio. Então, a parede do corpo, a epiderme, que vai secretar o zoécio, vai compor o cistídio junto com ele. É a epiderme e depois disso a gente já tem a câmara celômica da metacele. Então depois já é só peritônio. Então epiderme e peritônio não tem musculatura nenhuma aí, além de umas fibras parietais, de que falaremos depois. Mas entre a epiderme e o peritônio não há camadas musculares, não há circular longitudinal, porque esses animais têm um exoesqueleto. Esse exoesqueleto, ele não tem condições de ser contraído ou expandido, não nessa região, não aí na parede, não no zoécio. E vai haver uma área de membrana frontal onde o esqueleto é mais flexível. Falarei depois disso. Mas na parede do corpo, o esqueleto ele não é flexível, então nem há musculatura aí. Então o cistídio, que é essa parte externa, vai apresentar meramente o zoécio, que é o calcário, mais a epiderme e peritônio. Só isso. E depois vai haver a metacele, grande, bem ampla, lá dentro, e aí depois os órgãos do animal, principalmente o trato digestório, que vai ser a estrutura interna. Esse trato digestório, na ponta, tem o lofóforo. Então essa estrutura, o lofóforo, mais o trato digestório, mais os órgãos ali, é chamada polipídio. Então, se vocês se lembrarem aqui neste slide, o cistídio é só a linha por fora, só a parede por fora. E essa estrutura por dentro, onde tem o lofóforo, esse é o polipídio. E entre cistídio e polipídio há o fluido celômico da metacele. Bem, os zoécios, então, o esqueleto, vão ter uma região mais flexível. Não é na parede, mas no meio, no caso desses que estão representados aqui, bem na região central, vai haver uma área mais flexível na parede do esqueleto, onde ocorre muito menos deposição de calcário, e essa região é chamada de membrana frontal, e ela está presa à parede do corpo, por chamado, que seria o cistídio, mas ela está presa ao cistídio por fibras musculares. Aqui sim nós temos musculatura. Essas fibras musculares, chamadas fibras parietais, da parede do corpo, portanto, quando elas se contraem, elas puxam essa membrana para baixo. Então, essa membrana frontal, que é uma região menos calcificada, quando as fibras da parede do corpo se contraem, elas puxam isso para baixo. Ao puxarem para baixo aquela membrana frontal, elas vão estar pressionando o fluido da metacele, e esse fluido da metacele age em cima do polipídio, espremendo o polipídio, e o resultado é que o lofóforo saiu. Aí o lofóforo passa, então, e é evertido, vai ficar lá capturando alimento e tal. Como eu disse, pode haver um opérculo nessa espécie que nós estudávamos em aula prática, a
tem um opérculo, é essa meia-lua que está aqui na ponta. Vocês vão ver outras fotos onde se vê melhor. Mas é essa meia-lua que está ali. Mas esse opérculo, ele para abrir, não é trabalho muscular nenhum dele. É meramente a musculatura parietal que puxa a membrana frontal, então abaixa essa membrana frontal. Abaixando a membrana, aumenta a pressão nesse fluido aqui, de maneira que isso espreme o polipídio que sai e abre. E aí ele já passa pelo opérculo, se houver opérculo. Agora, o animal está lá, filtrando, não sei o que, faz tic, 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 tic. Aí, de repente, ele sentiu alguma ameaça, algum predador. Aí, o que acontece? Vai haver uma musculatura retratora do lofóforo na base, que vai estar bem nessa região daqui. Aliás, aqui está distendida, então essa musculatura está toda distendida, vai até lá, o opérculo está lá. O lofóforo está lá invertido. Aí, quando ele sente qualquer ameaça, essa musculatura se contrai. Então, puxa o lofóforo para dentro de novo. Quando o lofóforo passa pelo opérculo, tem uma musculatura retratora do opérculo que puxa o opérculo para baixo. Fechou, portanto. O polipídio agora está todo dentro do zoóide, como vocês têm aqui na lâmina, todos eles com o polipídio retraído. Com o lofóforo, portanto, retraído. E aí o animal vai ficar, pelo tempo que for necessário, até que ele sinta segurança novamente para a musculatura parietal puxar a membrana frontal, aumentando a pressão do fluido celômico da metacele. Com isso, o polipídio é protraído, porque ele não vira do avesso em nada, ele só vai para cima e para baixo. Então ele é protraído e o músculo retrator fica completamente estendido e o opérculo é aberto pela própria passagem do polipídio, não tem trabalho muscular dele nenhum. O opérculo só é retraído por trabalho muscular depois que a musculatura do lofóforo o retraiu para dentro novamente. Quando ele entra, a musculatura retratora do opérculo fecha a estrutura. Uma coisa aqui só nesse slide é que normalmente vocês têm então que essa membrana frontal ela pode ser bem simples, só a musculatura parietal contraindo, então aumentando ou puxando essa superfície, aumentando a pressão aqui e fazendo com que o lofóforo seja evertido. E para retrair, tem essa musculatura que vai até a base do lofóforo, está desde da base aqui do cistídeo e vai até o lofóforo. Quando ela retrai, isso é recolhido e aí a musculatura do opérculo, aqui, a musculatura do opérculo fecha, tampando a abertura. Nem todas as formas têm opérculo, a gente vai ver. Mas então, enquanto algumas são bem simples, com essa membrana frontal exposta, outras têm aqui em cima tudo revestido de calcário e a membrana frontal mais interna. Então, essa parte flexível ela é mais interna, ela pode estar bem protegida aqui do meio externo, porque óbvio que essa área mais flexível do esqueleto é uma área mais frágil, é uma área que pode ser alvo de um predador. Então, para um predador, por exemplo, atacar, é muito mais fácil essa área não calcificada, porque aí a parede é mais fina, menos resistente e facilita, portanto, a ação de um predador. Então, para evitar isso, algumas formas elas têm essa membrana frontal mais interna, mais recolhida, não tão exposta ao meio externo. É um próprio desenho do esqueleto desses animais. Então, eu já disse para vocês que é comum haver polimorfismo, ou seja, é comum haver formas especializadas para uma determinada função e que aí essa forma ela vai acabar
tendo regressão de lofóforo e regressão de todos os sistemas, ela desempenha uma única função e é nutrida pelas demais. Então, um exemplo são os cenozoides. Eu não falei do nome cenozoides na hora, mas quando eu disse do estolão, aqueles que ficam ali, um monte de células enfileiradinhas formando a raiz, entre aspas, de onde brotam os zooides, esses são cenozoides, esses barris. E eles não têm trato digestório, não têm nada, mas são células, são organismos vivos. Então o tecido é vivo, esses animais estão vivos, apesar de eles não serem individualizados, não ser possível a sobrevivência dele separado, mas nenhum deles a sobrevivência é possível se separados. Então essa é uma das especializações para formar esse estolão. Esses são os cenozoides. Autozoides são os zooides que apresentam lofóforo e que, portanto, são responsáveis pela alimentação. Então, aqui nós temos exemplos aqui de coroa de tentáculo, você vê para fora. Isso são lofóforos expostos de autozoides. E, além disso, nós temos outras especializações, como os aviculários, os vibráculos e também as ovicelas para a incubação de ovos. Vamos ver cada um deles aqui. Primeiro deles, aviculários. Vejam o que é isso. Essa cabeça de passarinho, de onde vem o nome aviculário, ela é um organismo, ela é um indivíduo. Vejam esse monte de cabeças de passarinho aqui. Todas, um monte, ó. São organismos modificados, são organismos polimórficos. Esses são os aviculários ou aviculários. O que esses animais têm? Eles vão ter o opérculo, então aquela mesma estrutura que sela a abertura quando o lofóforo está retraído. Nesse caso, o opérculo é modificado para formar essa mandíbula, entre aspas. Quando a musculatura contrai, isso vai fechar. Então, basicamente, o que é que isso faz? Isso vejam, é uma cabecinha, não tem nada, não tem nenhuma parte que isso possa virar por cima da colônia. Não, isso é simplesmente uma cabecinha dotada desse movimento. Ela está aqui, que é a mandíbula, ela fecha e abre, ou seja, ela bica. E é a parte de baixo, equivalente ao meu polegar, que vai, a outra é fixa. Só a região do meu polegar é que fecha, bicando, fechando. Então ela pode, no máximo, bicar a superfície aqui, ali, ali. Só isso. Para que isso serve? Para bicar, portanto, larvas de algum outro organismo que tendam a se instalar em cima. Então aquilo fica lá, bica, ou, melhor dizendo, só a região da mandíbula. Bica e solta, ou bica e solta, bica e solta, bica e solta. Só isso. Com isso ela morde, portanto, essas larvas e ela as mata. E aí você fala, e depois ela ingere, então ela usa isso para captura de alimento. Não, ela não ingere, ela só abre e fecha, ela não tem trato digestório, ela não come, ela só mata essas larvas que tendam a se instalar. E não necessariamente larvas, pode ser um poliqueta, por exemplo, andando aí por cima, ou um outro animal qualquer, ela só vai, fecha e abre, fecha e abre, fecha e abre. E com isso ela vai bicando e vai matando os invasores. Então vocês veem aqui, ó, essa musculatura bem potente, bem desenvolvida, que fica aqui em cima. Se vocês conseguem ver, olha, nessa que está fechada, a mandíbula está fechada, mas olha as fibras musculares, elas formam esse triângulo aqui em cima. Na verdade é um cone. Estaria aqui também, com a mandíbula fechada aqui nessa. Então, quando essa musculatura se contrai, que é o músculo oclusor, ele basicamente é o músculo retrator do opérculo. O opérculo, nesses animais, está modificado, formando uma mandíbula. Então, ele bica esse organismo que tende a ficar em cima, e isso vai ser usado para defesa e para a limpeza também
da colônia, evitando o assentamento de larvas de outros organismos. Outro exemplo, vibrácula. Olha, essas lâminas todas vocês tinham na aula prática. Uma é a escrupocelária, outra é a búgula. E o incrustante seria um briosvário gimnolemado, simplesmente, não está identificada a espécie. Provavelmente é escrupocelária. Não, eu teria que olhar, não sei de qual as espécies não. Mas a escrupocelária é essa que tem o vibráculo, me parece. Vibráculo é esse organismo modificado aqui, formando essa longa cerda, que basicamente é um opérculo também modificado, e vai ter uma musculatura aqui, que é a musculatura retratora do opérculo, que aqui vai estar modificada, formando esse grande cone muscular na base. Vejam, é só isso, só essa cerda, é esse filamento bem longo. E o que ele faz? A musculatura que está aqui na base, que forma esse cone, ela vai mover essa cerda, mas basicamente a cerda faz isso. Só esse movimento, como se fosse um limpador de para-brisa. Então ela vai bater nesse sentido na colônia e com isso ela vai varrer, vai eliminar qualquer organismo, qualquer grãozinho que tenda a depositar ali em cima. Então, tanto larvas que queiram se assentar, quanto um eventual predador, quanto partículas mesmo, que caiam em cima da colônia. Então, esse organismo modificado, o vibráculo ou vibrácula, ele vai servir para a limpeza da colônia. Também não tem lofóforo, também não tem captura de alimento, não tem trato digestório. Toda a nutrição dele vem dos autozoóides que estão do lado, que são esses organismos com a coroa de tentáculos, com os lofóforos, que capturam alimento, digerem, a partir do intestino, o sistema funicular distribui esses nutrientes tanto para as células do próprio zoóide, quanto para os companheiros, quanto para os vizinhos, a cada lado, em cima, embaixo e assim por diante. Sistema nervoso extremamente rudimentar, vai haver um anel ao redor da boca, meramente isso, tem um gângliozinho dorsal, que seria um cérebro, se é que a gente pode chamar disso, e daí saem nervos que vão para os tentáculos, para todas as partes do zoóide, né, para inervar o zoóide, e também esses nervos passam por aqueles poros interzooidais e frequentemente chegam até os vizinhos, de maneira que vocês tenham ainda mais estabelecida essa relação de que um indivíduo é uma colônia inteira e não cada um em separado, porque até nervos de um penetram no outro. Não é só que um alimente o outro. Além disso, a penetração de nervos há uma inervação comum de um para outro. Não há sistema hemal, não há sistema excretor, não há sistema respiratório. Tudo isso é feito pelo funículo. Então, mais uma vez, o que é o sistema funicular? O animal tem o lofóforo, captura o alimento, tal. Isso passa por um estômago, aí chega na região do intestino, o ânus é dorsal e se abre fora da coroa de tentáculos. Só que, ao longo do intestino, vai haver um seco para aumentar a superfície e toda essa área vai ser o ponto de onde se originam cordões de peritônio que atravessam a metacele, que é o celoma que está aqui em volta. Então, esses cordões de peritônio formam canais, quase como se fossem canos, vasos, e levam os nutrientes do intestino, então passa por difusão para dentro do fluido celômico, que está aqui nesse sistema funicular, e vai para todas as partes do zoóide, então nutrir as células da parede do corpo, por exemplo, do cistídeo, vai nutrir essas células e, além disso, isso vai chegar no polo interzooidal. Esses funículos não atravessam de um zoóide para o outro.
Mas no poro interzooidal, eles frequentemente entram em contato um com o outro, através do poro. Tem o poro aqui no meio, o poro estaria aqui, por exemplo. Vai o cordão de um, o cordão de outro, e aí os nutrientes vão passando de um para o outro, do fluido celômico de um para o outro, que depois vai distribuir pelo restante daquele outro zoóide. Então, esse sistema transporta excretas nitrogenados, que depois vão para o lofóforo e aí ficam no celoma dentro do lofóforo, que já é metacélico, não é mesocélico, como esse daqui, mas de qualquer maneira é tudo um sistema de líquidos em contato, então a difusão ocorre. Então aí vai para o celoma da mesocele, isso está exposto no lofóforo e os excretas nitrogenados são eliminados. Gás carbônico, mesma coisa, é eliminado. Oxigênio é absorvido. E os nutrientes? É da onde se origina o fumículo, no próprio intestino. Então, graças a isso, você tem todo um sistema de distribuição de nutrientes e gases respiratórios que ocorre em briozoários. Constantemente esses animais degeneram, regeneram, degeneram, regeneram, degeneram, regeneram, degeneram, regeneram. Quando eles degeneram, vai haver uma autólise dos órgãos do corpo e toda essa massa, todo esse produto da digestão vai ficar concentrado numa bola dentro da metacele. Essa bola, basicamente, é o polipídio, é o lofóforo mais órgãos, degenerados. Isso forma uma estrutura marrom, que é chamada de corpo bruno. Vejam, lamento pelos brunos, mas a palavra bruno em latim significa castanho, marrom. Então, isso tem esse nome basicamente porque era uma estrutura marrom dentro do celoma dos indivíduos. Você via aquela bola marrom, você fala, o corpo bruno ali. Esse corpo bruno são os restos, então, da autólise desses órgãos todos que formavam o polipídio. E depois isso volta a regenerar. Para regenerar, muitas vezes ele expele parte daquele corpo bruno ou usa isso até como matéria-prima para que algumas células totipotentes daí possam regenerar todo o polipídio novamente. Então ele está constantemente nesse ciclo, degenera, regenera, degenera, regenera, degenera, regenera, sempre. E a reprodução é assexuada por brotamento, que vai dar origem, claro, existe sexuada também, mas o brotamento é o responsável pela formação de colônias grandes, sejam elas arborescentes ou incrustantes. Pode haver polimorfismo, pode haver cenozoides na base, autozoides brotando, isso depende da espécie. Mas todas essas colônias se formam por brotamento a partir de um primeiro organismo. O primeiro organismo é o oriundo da larva. Houve uma fecundação óvulo espermatozoide externa, muitas vezes, outras pode ser interna, a gente vai discutir, mas houve a fecundação, formou uma larva, essa larva saiu nadando, tal, aí ela assentou para metamorfosear e originou um primeiro indivíduo. A partir desse primeiro indivíduo, vão brotando outros e forma-se toda uma colônia. Então, esse primeiro indivíduo é chamado ancéstrula. E essa ancéstrula, olha, desculpem, aqui houve uma desformatação no slide, o corpo bruno deveria estar aqui em cima, depois de degeneração e regeneração constantes. Então, isso, por favor, não vejam que está aqui, eu nem tinha reparado nisso antes, não teria mudado. Mas vai haver, então, um primeiro indivíduo que é a chamada ancéstrula. E como é que você reconhece a ancéstrula na tua lâmina? Por exemplo, bem, se for um arborescente é fácil, é tiver mais embaixo de todos. Mas e se for um material incrustante como essa lâmina daqui que vocês receberiam na aula? Olha, vejam, essa lâmina só para explorar melhor agora que nós temos em maior aumento, aqui seria o cistídeo, que é o zoécio, esqueleto, mais a parede do corpo, epiderme e peritônio. Aqui o celoma bem amplo, tudo isso em volta, é a metacele. Essa meia-lua aqui é o opérculo, então é por aqui que o lofóforo vai passar.
E isso que está aqui dentro, esse conjunto todo, é lofóforo, que é mesossomo, e mais o trato digestório. Tudo isso, então, é o polipídio. Cistídio, por fora, é a moldura, é a parede, e polipídio por dentro. O polipídio degenera e forma o chamado corpo bruno, que estaria aqui. E aí, o exercício era procurar a ancéstrula. Todos vocês teriam esse exercício na aula prática. Como você reconhece? Você vê a lâmina num aumento pequeno e vai ver de onde é que tudo parece se irradiar. Você vê como os cordões assim que se irradiam, porque um foi brotando do outro, e forma cordões de indivíduos. E você vê, dá para reconhecer sempre um ponto central. Esse ponto central pode até estar degenerado, e frequentemente está, só tem o corpo bruno, ou nem isso, completamente vazio. Mas você consegue ver que aquele era o ponto central, aquela era a ancestral. Nesse slide daqui, infelizmente a seta já estava posta, então eu gostaria de deixar vocês pensando um pouquinho antes de apontar. Mas vocês veem, é daqui que sai tudo, desse indivíduo, que é vivo, tem polipídio aqui ainda, ó. Então esse não está degenerado. Mas vocês vejam, olha os cordões de zooides se formando, tudo por brotamento, sempre a partir dele. Então, esse indivíduo é ancestral. A maioria dos animais é hermafrodita protândrico, e vai haver óvulos, ou ovários, né, produtores de óvulos, na extremidade distal, perto do opérculo, perto da abertura por onde sai o lofóforo, e os testículos vão estar na parte basal, bem próximo ali da região do intestino e próximos aos funículos. Os ovários, eles estariam próximo a essa região aqui. É possível, não dá para ver nesse aumento, mas é possível que isso fosse, essa bolinha, por exemplo, fosse alguma coisa de ovário. Então eles ficariam mais aqui em cima, enquanto os testículos ficam aqui embaixo. E aqui embaixo, muitas vezes, eles formam uns aglomerados, um monte de bolinha junta, que são as chamadas. Aqui, por exemplo, pode ser que seja, não dá para ver nesse aumento, mas aqui parece um monte de bolinhas. Essas bolinhas são as chamadas mórulas espermáticas, que são basicamente agregados de espermatozoides em formação. Bem, então, voltando para o slide. Em seguida, a fecundação ela pode ser interna ou externa, então, em algumas formas, o lofóforo captura espermatozoides que estão nadando. Ao capturar esses espermatozoides, não os digere, mas utiliza-os depois para fecundar óvulos. Então, acaba havendo a fecundação. E os ovos, eles são incubados ou é tudo liberado na água do mar, a larva é liberada e pronto. Muitas vezes a própria fecundação já é externa, mas em algumas espécies os indivíduos eles podem ser incubados em outros heterozooides, em outros indivíduos formados com uma única função, e que é a incubação de ovos. Então, esse indivíduo que está aqui recebeu um espermatozoide pela corrente de água, produziu um óvulo, houve a fecundação. Então, aí ele brota, por reprodução assexuada, um heterozooide, que vai ser simplesmente essa cúpula, basicamente isso, esse domo, e aí o embrião é passado lá para dentro e vai maturar aqui dentro. Então, esse indivíduo, óbvio, também não tem lofóforo, é tecido vivo, tem que ser alimentado via sistema funicular, mas o ovo, então, entra aqui, se desenvolve, e quando ele está pronto, você vê, tem um embrião em desenvolvimento, quando a larva está pronta, isso eclode e a larva sai nadando. Vejam aqui um filminho e vocês vão ver como é impressionante a quantidade de gente que tem nesse toquinho. Vejam, parece que não para nunca de sair gente daí. Então, tudo com o lofóforo retraído e eles vão abrindo pouco a pouco. Ó, eles abrindo. Vejam, que bonitinho. Agora, realmente, você olhando isso
superficialmente, pelo menos, parece muito, 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 muito cnidário. Hidrozoário ou até antozoário, tanto faz. Mas que isso lembra muito um cnidário, lembra. E eu falo que isso é evolução convergente em função de nichos ecológicos semelhantes. Então, realmente não há como imaginar qualquer parentesco próximo entre cnidária e briozoa. Cnidária de plástico, briozoa triblástico e celomado. Bem, é isso. Para encerrar, falo do último filo, então aqueles que não eram considerados lofoforados até recentemente. Por quê? Porque os tentáculos são maciços, eles não são ocos. Se não são ocos, não tem celoma dentro. Se não tem celoma dentro, isso não é um lofóforo. Se não é um lofóforo, óbvio, o animal não é lofoforado. Óbvio naquela época. Atualmente, as filogenias moleculares estão dizendo que sim, que isso é um lofóforo. Que não foi só o celoma da mesocele, que seria o do lofóforo, que foi perdido, mas todo o celoma. E, na verdade, esses animais são completamente acelomados. E o ânus vai se abrir dentro dessa coroa de tentáculos, dentro desse lofóforo, o que dá o nome alternativo do grupo, que seria Entoprocta. Então, esses animais são um grupo pequeno também, mas maior que forônida, mas também maior que forônida qualquer coisa. Né? Então, aqui há cerca de 150 espécies em números não atualizados também. Então, há cerca de 150 espécies de animais geralmente minúsculos, diminutos. Podem ser coloniais ou solitários, mas a grande maioria é de animais coloniais, todos bentônicos. Aqui não há exoesqueleto, então é uma característica diferente de forônida, braquiópoda e briozoa. Briozoa, exoesqueleto calcário ou gelatinoso. Braquiópoda, duas válvulas calcárias. E forônida é um tubo quitinoso que por vezes pode ter sedimento aderido. Todos eles têm algum tipo de exoesqueleto. Aqui não. E são praticamente todos marinhos. Grupo pouquíssimo reconhecido. Não sei se alguma vez na vida eu vi um camptozoa vivo. Aliás, nem vivo nem morto. Mas não sei se alguma vez eu vi algum camptozoa. São acelomados, conforme eu tinha dito. A alimentação é exclusivamente por filtração, como todos os outros lofoforados, capturando o alimento pelos tentáculos. Só que aqui os tentáculos são maciços, eles não têm celoma interno. E como eu disse, e como o nome do grupo diz, o ânus se localiza dentro da coroa de tentáculos. São hermafroditas, por vezes protândricos, como os briozoa, que nós acabamos de ver. Ou seja, primeiro desenvolve o aparelho masculino, aí regride e desenvolve o feminino. As sanguessugas também eram assim, vocês estudaram na aula passada, muitas delas, não todas, mas muitas sanguessugas também são assim. Então, esses animais apresentam segmentação espiral e larva semelhante à trocófora. E, mais uma vez, lembro que a clivagem radial ou espiral nos lofoforados é um assunto muito problemático, muito discutível. Por isso que eu até evitei de falar com relação aos outros grupos. E agora, concluindo só o grupo com algumas considerações sobre a filogenética, vejam, até há 2 anos atrás, eu usava nas minhas aulas essa filogenia, modificada, lógico, mas que foi modificada a partir do Ernst e Peterson, em 2004, bem antiga, lógico. Mas até 2018 eu usava essa filogenia, só que isso não é um experimento, isso foi compilado a partir da literatura. Então, a partir da literatura, havia essa relação, sendo que, dependendo da filogenia, dependendo do estudo, alguns grupos mudavam muito de posição, enquanto outros pareciam ser mais estáveis. Bem, nessa época, o conceito de lofoforados incluía apenas forônida e braquiópoda. Aqui são 2 linhagens dentro de braquiópoda. Por quê? Porque Ectoprocta, ou seja, briozoa,
e Entoprocta, ou seja, Camptozoa, estavam muito fora do chamado clado dos lofoforados, naquela época. A filogenia mais moderna, então aquela que eu mostrei para vocês já desde a aula de introdução à bilatéria, diz que Lophophorata, é um grupo monofilético, que estaria aqui. As relações internas entre Braquiópoda e Forônida, a exemplo do slide anterior. Então, a exemplo do slide anterior, Braquiópoda e Forônida são grupos irmãos, então estariam aqui, mas as relações com os demais lofoforados ainda não estão bem estabelecidas. Pela semelhança morfológica, a gente fica com a ideia que Briozoa e Camptozoa devem ser grupos irmãos. Mas essa semelhança morfológica não vale nada. Por exemplo, compara um braquiópode com a concha bivalve com o foronídeo, com aquela coroa que pode ser em espiral. Tem nada a ver um com o outro, né? Um concha calcária bivalve com pedículo, com tudo isso, e o outro basicamente também parece um cnidário. Esses são grupos irmãos. As filogenias afirmam isso, várias. Enquanto Briozoa e Entoprocta, as relações não estão bem estabelecidas, e nem deles para com os Braquizoa, que seria Forônida mais Braquiópoda. Então aqui nós ainda temos uma politomia. E da mesma maneira, dentro de Lophotrochozoa, as relações entre moluscos, anelídeos e nemertíneos e lofoforados não estão bem estabelecidas ainda. O que nós temos aqui é uma politomia. Não sabemos ainda, temos muitas hipóteses, mas nenhuma mais robusta, digamos assim, para falar do grupo irmão de Anélida, se é molusca ou nemértia, ou entre qualquer deles, e a mesma coisa do grupo irmão de lofoforados. Pessoal, com isso eu concluo o segundo bloco de aulas. Vai haver uma prova, então, no dia 9, somente da minha parte, então vai ser de Anélida e molusca, ou desculpa, vai ser de Anélida e lofoforata, e mais uma vez eu me disponibilizo a tirar dúvidas pelo grupo de Invertebrados 2021 do Facebook ou pelo meu e-mail, e desejo para vocês uma boa sorte nos estudos e que vocês façam o protocolo de aula prática. Apesar de vocês não verem o material, as instruções do protocolo estão bem claras, tem muitos desenhos, não tem fotos nesse protocolo, mas tem muitos desenhos que auxiliam vocês a pelo menos ver onde as estruturas se localizam e, de alguma maneira, tentar entender a organização de briozoários, porque o protocolo da aula prática é só sobre briozoa, só sobre Ectoprocta. E eu volto a dar aula para vocês no final do curso, quando nós falarmos de deuterostômios. Eu vou falar para vocês de equinodermados e outros deuterostômios, ou quase, como o Chetognatha, por exemplo, que agora está bem dentro de protostômios, mas que é um grupo também que, se vocês virem vários trabalhos filogenéticos, cada hora a Chetognatha está numa posição. Então, esses grupos eu vou dar para vocês, vou dar aulas deles no final do nosso curso de invertebrados. Muito obrigado.